noite, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Novo Tempo, com o estudo Recalculando a Rota. Passamos uma semana aí parados, esperando o momento, o dia em que nós iríamos voltar com os nossos estudos. Eu particularmente fiquei contando os dias, tive uma semana muito atarefada, mas feliz, porque hoje é sexta-feira e temos aqui um grupo de amigos, de pessoas maravilhosas que irão continuar a estudar a Bíblia conosco. Eu queria mais uma vez apresentar a cada um, para que vocês pudessem aqui conhecer e quem sabe até mesmo orar por eles. Ali, no lado esquerdo ali de vocês, nós temos a Elaine, tá ali. Nós temos a Clarinha ao lado da Elaine, depois vem a Bia, ao lado da Bia nós temos a Duda, e ali do lado da Duda hoje nós temos um indivíduo bonito, um paletó bonito, o Gugu. Obrigado aí, obrigado. Boa noite, Gugu. Temos aqui o nosso querido Marcos, ele andou meio atarefado de plantão, vai chegar um filhinho, uma filhinha nova, né, Marcos? Aí... É isso aí. Gostaria de desejar uma boa noite para todo mundo aí. Todo mundo está acompanhando os estudos. Certamente hoje vai ser uma bênção, né? O tema, e que o Espírito Santo possa nos abençoar. Gostaria de mandar também um beijo para a Andresa, minha esposa, para a Helena também, que está acompanhando lá em casa também, meus irmãos, todo mundo da minha família que está acompanhando aí os estudos do Novo Tempo. Amém. Boa noite, Marcos. E terminando, nosso querido amigo Adilson. Boa noite, Adilson. Boa noite. Boa noite para todos aí e para o pessoal que estão assistindo também, que hoje vai ser realmente uma bênção. Obrigado a todos. Queridos, vamos fazer o seguinte, vocês que estão aí na internet, aproveite esse momento, você vai lá e compartilhar o vídeo, e compartilha esse vídeo, para ele ir longe, para a mensagem do Evangelho ir para muitas e muitas pessoas, é rapidinho, e a gente vai fazer esse vídeo chegar ainda mais longe. Compartilha, aproveita o momento, vai lá, pega o mouse, clica lá, compartilha. Eu tenho certeza que será uma noite de muitas e muitas e muitas e muitas bênçãos. Nós iremos fazer oração para iniciar o estudo. Queria convidar vocês a ficarem em pé. Hoje a nossa jovem Elaine, ela que vai fazer a oração para começarmos o estudo dessa noite. Senhor meu Deus, quero agradecer, Senhor, por mais uma semana que nós passamos. Agora, Senhor, vamos aprender um pouquinho sobre Ti, mais um estudo dessa semana. Que nós possamos sair daqui, Senhor, impactados com a Tua palavra no nosso coração, para nós arrumar um caminho, Senhor, diante de Ti, mais longe, que estaremos juntos no céu para a Tua honra. Amém. Amém. Obrigado, Elaine. Existe momentos maravilhosos no ministério pastoral. Ser pastor é uma bênção. A gente estava conversando ali no carro vindo, né, Marcos? Ser pastor é uma bênção, mas também exige grandes responsabilidades. Existem momentos alegres no ministério pastoral e também existem momentos tristes. E infelizmente um desses momentos tristes às vezes se torna quase comum no ministério. Capela ou a um cemitério. E teve um período, aqui mesmo na cidade de Rio Bonito, que isso está ficando cada vez mais comum para mim. Eu estava indo no cemitério fazer velório com muita frequência, infelizmente. Mas aconteceu que certa vez, eu estava tanto indo no cemitério, eu posso até ser específico, no cemitério lá de Basílio, mas não é aquele bonitinho que tem ali na beira da estrada, não. É um cemitério municipal que fica lá atrás. Eu estava indo tantas vezes no cemitério que eu comecei a pegar amizade com o coveiro. E eu me interessei de fazer uma pergunta para o coveiro. Ele era um senhor experiente, há muito tempo ele já trabalhava como coveiro. E eu me aproximei dele e fiz a seguinte pergunta: vem cá, o senhor trabalha aqui há tanto tempo,
Porque quando a gente fala de morte, né? Às vezes a gente fica com medo. Quando a gente fala de morte, às vezes a gente não tem coragem. Eu lembro que quando eu era novinho, que passava com um carro na frente do cemitério, eu fazia questão de acender a luz do carro para não ficar no escuro, porque a morte intriga. E eu fui fazer a pergunta para o coveiro, fiz a seguinte pergunta: vem cá, o senhor trabalha aqui há tanto tempo. Nesse tempo que o senhor trabalha aqui, o senhor já viu alguma coisa estranha? O que vocês acham que ele me respondeu? O que vocês acham que ele me respondeu? Ah, que sim? Ele virou para mim e falou assim: filho, eu trabalho aqui há mais de 30 anos e nunca vi nada sobrenatural. Mas ele me contou uma história. Não foi sobrenatural, mas eu quero te contar uma história. Eu vou contar a história para vocês. Ali na localidade tinha um senhor, como tem em várias localidades, um senhor que vive bebendo e vive bêbado. O senhor até morreu já. Eu sabia o apelido dele, mas não vou nem falar o apelido, que é melhor ficar assim mesmo sem apelido. E ele bebia, ficava bêbado. E quando ele estava tão bêbado que não tinha mais o que fazer, não aguentava ficar em pé, ele ia dormir, adivinha onde? Dentro do cemitério. Que coisa, né, gente? Dentro do cemitério. Lugar que o cara estava bêbado, ele ia dormir dentro do cemitério. Certa vez ele bebeu tanto, ficou bêbado como de costume, só que começou a chover. E ele foi para o cemitério. No cemitério não tem lugar para você se proteger da chuva. Aí o que ele fez? Ele viu as gavetas abertas e ele entrou dentro da gaveta para esperar a chuva passar. Estava bêbado e lá ele ia dormir. Beleza. O tempo passa, para de chover, e um grupo de jovens entra no cemitério, que é comum também para usar drogas. Então, eles estão lá usando o que eles foram usar, e quando eles estão ali na maior onda, sentados perto de uma gaveta dessa, sai uma cabeça de dentro desse buraco e faz a seguinte pergunta para ele, saindo da gaveta: já parou de chover? Os meninos saíram correndo, pularam o muro, cortaram perna, com medo, achando que fosse um fantasma. Mas quem ficaria também? Vocês ficariam? Sei não, será que ficaria lá? Será que a gente ficaria se aparecesse esse negócio, se tivesse lá alguém saísse dentro da gaveta? É estranho, né, Elaine? Ficaria estranho. E eles foram embora. E hoje, o nosso estudo de hoje, a nossa rota de hoje, é a verdade. O que fala sobre a morte. Preciso eu ter medo de quem já morreu? Quem já morreu vai para onde? Está no céu, foi para o inferno? Ou está embaixo da minha cama e vai puxar o meu pé? O que a Bíblia fala? Deve ser a nossa guia, deve ser a nossa guia e prática de fé. A gente tem que seguir a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a morte? Tá ok? Eu gostaria de começar pedir Marcos, lê pra gente Romanos, capítulo 6, verso 23. Nessa passagem, nós iremos ver como a morte ela entrou no nosso mundo e se tornou comum. Romanos, capítulo 6, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Essa passagem é completa, né? Mas agora eu quero me pegar só a primeira parte que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem foi criado, Deus se aproximou de Adão e Eva e falou assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos que estão no jardim, menos de uma. No dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente o quê? Morrerá. Vocês irão morrer. Quem comer dessa árvore vai morrer. E a gente sabe, pela história da Bíblia, que eles cometeram pecado, e como consequência do pecado,
veio a todo ser humano o quê? A morte. Aí a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, a gente até brinca, né? Uma das únicas certezas que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E isso se Jesus não voltar antes, que a gente já estudou aqui. Mas é uma das únicas certezas da vida. Se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer. Mas a morte não fazia parte do plano original de Deus. A morte é uma intrusa. A morte, ela veio por consequência do pecado. Só que existem algumas coisas que a gente precisa falar sobre a morte. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em uma outra passagem. Salmo capítulo 13, verso 3. E eu vou pedir ao Gugu, que já está até com o microfone, ler essa passagem. Salmo capítulo 13, verso 3. O que é a morte? O que a Bíblia fala a respeito da morte? Salmo capítulo 13, verso 3. Salmo capítulo 13, verso 3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Não o quê? Adormeça. Não adormeça? Alguma Bíblia traz aqui uma versão diferente? Fala alguma outra coisa? A sua também adormeça? Alguma outra versão traz? Não? Todas trazem adormeça? Que também serve. Eu gosto de uma versão que diz assim, está na ARA, na Almeida Revista Atualizada, que diz assim, alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Adormeça. Porque quando dorme a gente faz o que também? Adormece. É interessante que a Bíblia, em diversas passagens, ela compara a morte a um sono. Quando Lázaro, Jesus falou que Lázaro, quando ele foi ressuscitar uma menina, falaram, ela morreu. Jesus falou que não, ela dorme. A Bíblia faz essa comparação. A Bíblia compara a morte a um sono, por diversos momentos, por diversas vezes. Porque existem coisas que nós precisamos nos aprofundar ainda mais a respeito da morte. E aqui nós temos a nossa passagem obrigatória. Se a Bíblia já compara a morte a um sono, o que acontece com o homem na morte, com a pessoa quando ela morre? Ou ela vai para o céu, ela vai para o inferno, ou ela vai ficar no purgatório. O que acontece com a pessoa quando ela morre? A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. E a gente precisa... Vamos ler todos aqui a passagem? Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa passagem aqui ela é fantástica. Então, quando a gente morre, o pó volta ao pó, volta a ser terra como era, e o espírito volta a Deus. Aí alguns podem mas é interessante dizer que a palavra ali em hebraico para espírito é ruá. Já ouviram falar? Alguns já ouviram falar dessa palavra? O que é ruá? Ruá é sopro. O que acontece quando Deus ele cria o homem? Vocês lembram? Deus pega o pó da terra e só ele deu. E a Bíblia diz assim, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Deus ele pega o pó da terra, sopra o fôlego de vida, e a Bíblia fala, o homem passa a ser uma alma vivente. É isso que a Bíblia fala no livro de Gênesis. Pó da terra, mas fôlego de vida, o homem passa a ser uma alma vivente. A alma pode morrer? O que vocês acham? A alma pode morrer? Vamos ver uma passagem da Bíblia aqui, Ezequiel capítulo 18, verso 4. Não estava aqui, mas é para a gente aqui tirar uma dúvida. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eu vou precisar de um voluntário para ler. Quem poderia fazer essa leitura para mim? A Bia vai ler? Ezequiel, vamos esperar todos acharem a passagem da Bíblia. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Tá ok?
Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Essa passagem é interessantíssima. Bia, se quiser pode ler. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: a alma pode morrer? Vamos lá, Bia. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Peraí, então a Bíblia está falando que a alma morre? A alma morre. O que é alma? A Bíblia, em algumas passagens, ela diz pra gente que a alma nada mais é do que pessoas vivas. A vida que nós temos. Tanto que quando a gente faz um batismo aqui, como é que a gente fala? Batizaram-se o quê? Não sei quantas almas. A alma na Bíblia é uma pessoa viva. Então, a alma pode morrer. Preste atenção aqui, queridos alunos, meus alunos. Preste atenção nisso aqui. Uma das grandes, uma das maiores mentiras de Satanás foi exatamente o contrário. Eu vou fazer um pouco de suspense, que eu quero ler uma outra passagem antes de falar dessa mentira. Eu lembrei aqui que seria melhor eu ler essa passagem. A próxima passagem aqui é Eclesiastes 9, verso 5 e 6. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem comigo. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então a Bíblia fala que quando a pessoa ela morre, ela não sabe de mais nada. Quando você está dormindo, tirando o sonho quando você tem, mas quando você está dormindo, você sabe o que está acontecendo em sua volta? É por isso que a Bíblia compara a morte a um sono. Aí essa passagem de Eclesiastes diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não têm recompensa. A memória deles nada para eles, porque eles não têm parte em coisa alguma que se faz aqui nessa terra. Se fosse o contrário, se a pessoa morresse, fosse para o céu, morresse ou fosse para o inferno, Satanás estaria certo. E essa é a grande mentira que eu falei que ele contou. Qual que foi a primeira mentira que Satanás ele contou? A primeira mentira que Satanás ele contou na história bíblica. Eva diz assim: não, se a gente comer do fruto, a gente vai morrer. Aí Satanás vira para ele e fala o quê? Não vai morrer. E se quando a gente morrer, a gente não morrer, Satanás não estava certo. Está dando para vocês entenderem? Satanás ele estaria certo. É certo que não morrereis. Não vai viver eternamente, não. A Bíblia fala que na morte a pessoa fica no estado de inconsciência. Não sabe de nada que está acontecendo ao lado. É por isso que a gente não precisa ter medo de ir no cemitério, porque nada vai acontecer, porque ali são pessoas. O pó voltou para o pó, e o espírito, o fôlego de vida, voltou para quem? Para Deus. Não é uma entidade pensante que vai para o Pai. É o que? O fôlego de vida que Deus ele deu a cada um de nós quando nascemos. Porém, tem uma passagem interessantíssima, que é a palavra do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Eu vou pedir. Adilson não leu ainda não, né, Adilson? Pode dar oportunidade a outro? Olha só, João, capítulo 5. Eu quero fazer a leitura dessa passagem. João, capítulo 5, verso 28 e 29. Adilson, só me ajuda aqui com essa Bíblia que está aqui perto, em cima do teclado, por favor. Eu quero fazer a leitura dessa passagem com vocês, porque essa passagem ela é muito esclarecedora, e sendo o próprio Jesus falando.
Todos acharam? João 5, 28 e 29. Lembre-se, quem está falando essas palavras? Quem está falando essas palavras aqui, gente? O próprio quem? Jesus. E ele começa dizendo assim, ó: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e o quê? Sairão. Isso, olha só, presta atenção nisso aqui. Olha o que Jesus está falando. Olha só, vai chegar um momento em que aqueles que se encontram no túmulo ouvirão a voz e sairão. Jesus, ele está falando que quem morreu está onde? Quem morreu está onde, gente? Nos túmulos. Não foi para o céu, não foi para o inferno, não está no purgatório, estão no túmulo. Só que vai chegar um momento em que eles vão ouvir a voz e vão sair. Aí a Bíblia diz: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do quê? Do juízo ou da condenação. Então presta atenção, a Bíblia diz que aqueles que estão mortos vão continuar no túmulo, naquela situação, sem saber de nada que está acontecendo, até quando? Aí a Bíblia fala: os que tiverem feito bem vão ressuscitar para a vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição da onde? Da condenação. Agora, a gente já estudou esse assunto. A passagem de 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Jesus, ele falou aqui de quantas ressurreições no livro de João? 2, correto? Ressurreição da vida e ressurreição da condenação, ou a ressurreição do juízo. A pergunta é: quando então acontece a ressurreição da vida? 1 Tessalonicenses 4. Marcos, vou pedir para você ler, pode ser? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Todo mundo achou? Espera um pouquinho para o pessoal encontrar. Enquanto o pessoal não encontra, pessoal, vamos lá, vamos entender. Jesus falou que haveria duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Os que se encontram no túmulo iriam ressuscitar para a vida ou para a condenação. A passagem que o Marcos vai ler fala da ressurreição da vida, a primeira ressurreição. Marcos, pode ler a passagem. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Obrigado, Marcos. A Bíblia aqui é bem clara. A gente já estudou essa passagem, vocês lembram? No momento da volta de Jesus. Só que a Bíblia diz o quê? Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, o quê? Ressuscitarão primeiro. Voltando para a passagem de João capítulo 5, Jesus falou: os que tiverem feito bem ressuscitarão para quê? Para a vida. E outra coisa interessante, existem muitas coisas que falam, né? A pessoa morre e vai para o céu, ou morre e vai para o inferno, ou fica no purgatório. Mas a Bíblia é bem clara e diz que a ressurreição dos mortos só vai ocorrer no momento da volta de Jesus. A ressurreição dos mortos só vai acontecer no momento da volta de Jesus. Mas se Jesus prometeu ressuscitar os mortos quando ele voltar, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar quem? Está vendo a incoerência? Será que Jesus, quando estiver voltando, a pessoa já está no céu, vai falar: ó, desce um pouquinho, porque eu prometi que quando eu voltasse a ressuscitar os mortos, mas você já está aqui. Está vendo a incoerência? Está vendo a incoerência na questão aqui da Bíblia? Porque a pessoa, quando morre, ela não foi para o céu, ela fica onde? Na sepultura. A pessoa fica na sepultura, aguardando a ressurreição da vida, ou a ressurreição do quê? Da condenação. A gente e quando acontece a ressurreição da condenação ou do juízo? A gente vai lá na próxima passagem. Passagem de Apocalipse capítulo 20, versos 5
e verso 6. Alguém gostaria de ler? Dos nossos amigos aqui? O Adilson vai ler? Perfeito. Apocalipse 20, versos 5 e 6. Essa passagem complementa tudo que a gente está estudando aqui. E vocês vão ver como a lógica naquilo que que a Bíblia está falando. Apocalipse 20, versos 5 e verso 6. Queridos, olha, ficam abertos para pergunta no momento que vocês quiserem, tá? Sei que é um assunto diferente do que a maioria acredita. Fiquem abertos para fazer pergunta no momento que quiserem. Apocalipse 20, versos 5 e 6, onde diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Segura aqui, Adil, segura, que isso aqui que você leu já é bom, mas você vai ter que ler o resto. Mas segura aqui. A Bíblia diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? 1000 anos. Preste atenção, então ele já está falando de uma ressurreição que aconteceu, que a gente sabe que foi qual? A primeira, a ressurreição da vida. Aí a Bíblia diz: olha, aconteceu a ressurreição da vida, mas os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Já estudamos sobre esse período de 1000 anos aqui. Lê agora o verso 6, por favor, Adilson. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A Bíblia aqui está dizendo o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte em qual ressurreição? Na primeira. Porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Então a Bíblia já está falando tudo aquilo que a gente estudou no momento em que Satanás será destruído. Eles vão ressuscitar somente para receber a condenação. Conforme a gente estudou, serão aniquilados naquele momento em que cair fogo do céu e consumir todos. Por favor, Marcos. Então essa questão de que a pessoa morre e já vai para o céu, isso é filosófico isso? Sim, vem do dualismo grego, daquela ideia, disso tudo. Platão. Isso. E na realidade a gente cresceu, né? A nossa cultura ela é baseada nisso. Porém, não é uma ideia o quê? Bíblica. Eu estava assistindo um seriado na Netflix, fazendo propaganda da Netflix, né? Que nem eu falei do Silvio Santos pra gente no carro. Seriado do Morgan Freeman, que fala sobre Deus. Pegam visões assim de várias religiões. E falando da cultura hebraica, o judeu, no Antigo Testamento você não tem essa ideia. Ela falou: a ideia que você tem é que a pessoa morre e acabou. Não é uma ideia bíblica. Mas eu vou até me antecipar alguma pergunta que vocês poderiam me fazer, por exemplo: pastor, e a parábola do rico e Lázaro? E aí? Isso aqui é muito simples. Ao se estudar a Bíblia, a gente não pode tirar doutrina de uma parábola, porque a parábola ela pode ou não ser uma história verdadeira. Que era comumente contada, essa parábola que a gente contou. Vou me antecipar uma outra pergunta que vocês podem fazer: pastor, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz. O que aconteceu com o ladrão na cruz? Ele se aproximou de Jesus e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando o quê? Pode falar no microfone, Adilson. Lembre de mim quando estiver no paraíso. Aí o que Jesus falou para ele? Acho que o microfone está desligado. Liga, Adilson. Isso. O que Jesus falou para ele? Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aí, pastor, tá vendo? Morreu e foi para onde? Para o céu. E aí? Vou responder vocês também. A Bíblia, o Novo Testamento, ela foi escrito em um grego chamado grego koiné, que era o grego popular da época que se escrevia. E é interessante dizer que naquele tempo não se tinha pontuação como nós temos hoje na Bíblia. A Bíblia ela era escrita de uma forma colocado
como quem interpretasse a Bíblia. O Dr. Rodrigo Silva, programa Evidências, meu professor de teologia também, lá na faculdade, ele defendeu a tese doutoral dele em uma faculdade católica em cima dessa passagem, provando que a interpretação correta não seria assim, seria mais ou menos assim. Eu vou falar. Senhor, lembre-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus responde: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas quando? De acordo com a Bíblia, quando Jesus o quê? Voltar. Aí, vocês querem uma prova bíblica de que isso é verdade? Vocês querem ver? Jesus prometeu que estaria com aquele ladrão no mesmo dia no paraíso, não é? Porém, quando Jesus ressuscita, Maria Madalena chega perto dele. Aí Maria Madalena quer tocá-lo. O que ele fala para Maria Madalena? Não me toque, porque eu ainda o quê? Não subi para o Pai. Então, a própria Bíblia fala: Jesus, quando morto, ele não foi o quê? Não foi para o paraíso. Vocês estão vendo? Só que conforme você falou, Marcos, é uma cultura que já está, é a forma como a gente pensa. Só que a Bíblia, ela fala uma outra coisa. E para as doutrinas bíblicas se encaixarem como volta de Jesus, ressurreição dos mortos, não pode ser diferente. Senão a Bíblia, ela estaria errada. Queridos, está chegando muito perto o dia em que Jesus ele vai voltar e tudo isso vai se tornar realidade. Ressurreição dos mortos, eternidade. E eu queria chamar o Abel. O Abel ele vai cantar um hino. E eu não sei é o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chamar, vamos para o ar. Ao meu redor profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. Ao Jesus chamar, vamos para o mar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar.
vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém. Obrigado, Abel. Eu queria, antes de terminarmos aqui, apenas fazermos um resumo e também, quem sabe, tirar alguma dúvida que porventura existe na mente. Jesus, ele volta nas nuvens dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. A Bíblia fala que então, depois de 1000 anos, a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. Lembra do estudo do milênio que nós estudamos, né? Satanás então fala que foi ele que ressuscitou, prepara um grande exército para atacar a cidade santa que desceu do céu. Então, nesse momento, acontece a segunda morte. A Bíblia fala, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque quem ressuscitou na primeira ressurreição não vai participar da segunda morte. Queridos, e quando o fogo desce do céu, destrói completamente Satanás e os ímpios, porque Deus é amor, mas também é justiça. O pecado não vai durar para sempre. Deus precisa recriar um novo céu
e uma nova terra. Mas é interessante que alguns falam, não, vai haver o inferno, queimando eternamente. Isso não existe na Bíblia. Não existe o inferno arder eternamente, em que a gente imagine, não condiz com o caráter de Deus, a gente vai estar vivendo a eternidade e saber que o ente querido nosso está queimando, ardendo eternamente no inferno. A aniquilação, o fogo é eterno, porque a sua consequência é eterna, é a destruição final. Eu queria ler uma passagem da Bíblia que deixa bem claro isso para a gente. Apocalipse capítulo 20, verso 14. E é interessante também dizer que a palavra inferno vem do grego. Você sabe o que significa inferno? Eu vou falar inferno para vocês em duas línguas então. No hebraico bíblico, o Hades, que significa profundezas, e do grego do Novo Testamento, que significa sepultura. Então o inferno nada mais é do que isso, do que a sepultura, as profundezas. Aí Apocalipse capítulo 20, 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo não é o inferno que vai queimar eternamente, é o lago de fogo. A Bíblia diz que é o quê? A segunda morte. Queridos, a Bíblia ela é bem clara sobre esse assunto. O que acontece é que muitos de nós, na maioria das vezes, preferimos ficar com aquilo que nos falaram, ao invés do que a Bíblia ela diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia sempre vai estar em primeiro lugar. Precisamos crer na Bíblia. Eu repito para vocês, vocês não devem pelo que eu estou falando. E sim ver o que a Bíblia, de tudo que eu falei, tire conclusão na Bíblia. Porque quando eles viram, eles iam comparar na Bíblia, na palavra, para ver se as coisas realmente de fato eram assim. Parabéns. Então, parabéns por lembrar dessa passagem. Eu queria fazer um apelo a vocês, ok? E vai ser daquele estilo que nós temos feito todas as noites, né? Vocês creem que a morte é como um sono, sim ou não? Amém. Mais uma pergunta. Vocês aceitam que na morte não existe nenhum tipo de pensamento ou ação, conforme nós aqui estudamos, é um estado de inconsciência? Vocês creem dessa forma, sim ou não? Amém. Vocês creem na ressurreição dos mortos, sim ou não? Amém. Quando Jesus voltar, espero eu que estejamos vivos, né? Para sermos arrebatados para a nuvem com o encontro com o Senhor nos ares. Mas se porventura, se viermos a descansar, que sejamos resultados na primeira ressurreição. Ressurreição do quê? Da vida. E vivermos eternamente com o Senhor. E imagina a mamãe, né, Marcos? A gente estava conversando, Marcos, imagina os companheiros que quando a gente tem esperança, né? A gente está lendo a palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor, a gente tem essa esperança. Então quando a gente passa por esse momento é totalmente diferente, né? É diferente. Existe a dor, existe a saudade, existe isso tudo. E eu meditei muito nesse texto de Tessalonicenses, né? Porque a gente sabe que é passageiro, a gente vai sentir essa saudade, essa dor no momento, mas a gente tem a esperança que um dia estaremos com Ele, não é isso? Nessa ressurreição da vida. Então, estar com o Senhor é diferente do que aqueles que não têm esperança. Entram em desespero, não sabem o que vai acontecer, muitos até tiram a própria vida, né? Mas que a gente tem esperança, a gente confia e o Senhor traz conforto para nós. E a palavra fala assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Volta mais ou menos no verso 14, no início do texto. Acho que é o verso 14. Quero, irmãos, que não sejam ignorantes. É o 14? Dá uma olhadinha para mim. É o 13. É o 13? Leia o 13, que não, tem tudo a ver com o que você falou agora. Positivo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É isso que você falou. Não quero que vocês sejam ignorantes.
a respeito. Aí vem todo o conceito bíblico que a gente estudou. Quem morre está aguardando a volta do Senhor, a ressurreição da vida ou a ressurreição da condenação. Mas então eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que vivam como aqueles que não têm esperança. Essa esperança viva, Marcos, que você falou que tem no coração. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu tenho a esperança de reencontrar queridos, de reencontrar minha avó, e tive o privilégio até de batizar depois de uma vida inteira longe dos caminhos do Senhor. Eu tenho a vontade de reencontrar minha avó, vontade de reencontrar minha sogra, pessoa maravilhosa que partiu tão cedo. Essa é a esperança. E a gente entendendo o real, o que acontece quando a pessoa morre, a nossa esperança só fica mais viva e aguardando esse dia da volta de Jesus. Queridos, então não temos mais nenhuma pergunta? Vamos ficar em pé então, vamos fazer oração. A Elaine vai orar de novo para a gente, né? Queridos, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Participe conosco na oração e depois daremos outras informações. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um estudo, Senhor. Estaremos aqui amanhã, Senhor, para aprender mais um pouquinho de Ti. Leva-nos para casa, Senhor, com uma segurança, Senhor, com o Teu anjo mais especial que tiver no céu. Muito obrigada, Senhor. Amém. Obrigado, Elaine. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, esteve aí estudando a Bíblia conosco. Amanhã, às 8 horas, a gente sempre tem um probleminha, começa um pouquinho atrasado, mas amanhã a gente vai tentar começar às 8 horas. Contamos com você. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o estudo da Palavra de Deus. Queria também agradecer a vocês, tá bom? A cada um de vocês já moram no meu coração, são especiais. E eu vou pegar aqui isso aqui é um incentivo aqui para vocês. Vocês vieram hoje, então vocês já estão concorrendo. Esse DVD aqui, Adoradores, está de cabeça para baixo. Ele vai ser sorteado no domingo só para vocês aqui que tem que vir a sexta, sábado e domingo. Então vocês conseguirem vir sexta, sábado e domingo, entre vocês a gente vai sortear esse DVD aqui, Adoradores. Adoradores 2, né? E um de vocês vai estar levando para casa, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho e companhia de vocês. Muito obrigado pelo carinho e companhia de vocês que nos acompanham na internet. Compartilhe esse vídeo para que a mensagem de Deus possa chegar ainda mais longe. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.